noite. Estamos com mais um mês iniciando, mais um livro novo do Leituras e Reflexões. Hoje, 4 de abril, 20 horas e 1 minuto. Boa noite, Jaque. Também. E estamos com um novo livro. O livro será Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Thaís Juliana. O autor se chama Leonard Mlodinow. Não sei exatamente a pronúncia, tá? O Leonard. Pessoalmente é um dos autores que eu mais gosto, de todos os que eu já encontrei nessa vida aí. Tá? Ele é um cientista, né? Conhecedor de matemática, doutor em física, né? Trabalha ainda com isso bastante, professor. E ele tem um grande trabalho na questão de divulgação da ciência. Tá? Então escreve vários textos que a gente chama de divulgação científica. Tá? Mas ele escreve numa linguagem tão acessível, tão gostosa de ler, que é fácil de ler os trabalhos dele. Tá? E ele escreve também de uma forma... Oi, Paula. De uma forma com muita referência. Tá? Então vocês vão ver que os textos dele tem referências da onde que ele está construindo todo esse conhecimento dele que ele está passando. Tá? Então isso são duas coisas que me fazem gostar muito dele. Tá? Muitas referências, né, consistentes do que ele está colocando nos textos, e uma escrita muito gostosa de ler. Tá? Eu conheci ele no livro, antes disso, outra coisa, né, ele trabalhou durante quase 20 anos ali, foi amigo e colaborador do Stephen Hawking, né, que é aquele físico, né, que estava na cadeira de roda, esqueci o nome da doença dele, que é paralisando muitas coisas, até a fala quase ele não tinha mais, tá? Até tem um filme legal dele que é A Teoria de Tudo, para quem não assistiu ainda, fala sobre o Stephen Hawking, um filme bem legal de assistir. E ele ficou 20 anos ali, quase, como amigo pessoal e colaborador do Stephen Hawking, tá? Inclusive tem um livro dele chamado, bem recente, que está na minha lista para ler, que ainda não li, que é Stephen Hawking, Histórias da Física e Histórias de uma Amizade, tá? Do Leonard Mlodinow também. Tá? Também escreveu junto com Deepak Chopra, tá? O livro Ciência e Espiritualidade, que em algum momento também eu vou ler, e quem sabe, né, colocamos aqui no Leituras e Reflexões também. Tá? Depois eu posso até passar uma entrevista que ele deu para um jornal, que ele fala que ele é fruto da sorte, né, Leonard Mlodinow, porque os seus pais, né, tanto o pai quanto a mãe foram sobreviventes do Holocausto. Tá? E quem já leu alguma coisa sobre sobrevivente do Holocausto sabe a dificuldade que foi sobreviver àquilo, né? Pouquíssimas pessoas sobreviveram àquilo. Tá? E ele estava próximo também, o Leonard, no 11 de setembro, quando as torres caíram, as torres gêmeas, né? Então ele foi, alguns dizem que ele é alguém de muita sorte, né? Sobreviveu por causa do acaso mesmo, tá? E O Acaso é um dos primeiros livros dele que eu conheci, que é O Andar do Bêbado, né? Como o acaso comanda nossas vidas, alguma coisa assim, influencia nossas vidas também. É um livro sensacional também. Tá? Foi um livro que eu peguei, acho que emprestado, ou ganhei, não lembro disso aí. E ele conta um pouco, ele entra na questão da estatística, até na história de várias coisas, de como o acaso surgiu e foi pesquisado. Tá? É sensacional o livro também. Tá? Depois eu fui conhecendo esse outro, que é o Subliminar, que eu acho muito incrível também.
né? E tem outros na lista aí para ler. Tá? Lógico que a gente não vai conseguir abordar todo o livro, né? Além da introdução que eu vou falar hoje, são 10 capítulos ali, tá? Onde ele fala muito sobre a questão do cérebro, né? Aqui basicamente a gente vai falar sobre os sentidos e sobre a memória e sobre alguma questão da interação social. Né? Temos, além de hoje, mais 3 dias, tá? Mas ele fala depois sobre inconsciente social, sobre a interpretação das pessoas, julgando. Esse capítulo é sensacional também, julgando as pessoas pela cara. Tá? Talvez eu traga esse capítulo aqui, no último dia. Tá? Fala sobre classificação de pessoas, sobre sentimentos. Tá? Inclusive ele tem um livro bem recente que é bem sobre sentimentos também, que se chama Emocional. Tá? Conheci hoje que ele tem esse texto, acho que foi em 2022 que ele escreveu, então também é uma das aquisições aí futuras para ler. É um autor que eu realmente gosto muito e é um mês que eu estou bem feliz de fazer leituras e reflexões, tá? Além dos outros meses. Tá? Vocês escutaram os miados, é o gato de fundo que está colaborando aqui com a nossa leituras e reflexões de hoje. Então, vamos lá. Né? Vou ler sobre começar com a introdução do texto. Tá? Jung escreveu: há certos eventos que não percebemos de modo consciente. Eles permanecem, por assim dizer, abaixo do limite da consciência. Eles aconteceram, mas foram absorvidos de maneira subliminar. A palavra subliminar vem do latim e significa abaixo do limite. Os psicólogos a empregam para se referir ao que está abaixo do limite da consciência. Então aqui a gente pode usar o termo às vezes subconsciente, inconsciente, subliminar, né, tudo que está, né, abaixo da ponta do iceberg. Né? Quem já viu alguma coisa de psicanálise mesmo, que por acaso, né, usar a palavra acaso porque eu falei ela, né? Tem a pirâmide, né? Que tá, o sol que está em cima lá, o gelo que está em cima, né? É a pirâmide, né? Iceberg, né? Acho que eu falei 2 vezes pirâmide. A ponta do iceberg, aquela partezinha de gelo que está em cima é só o começo. Então tudo que está para baixo ali é subliminar. E é assim que o nosso psiquismo funciona também. Tá? A gente vai ver um pouco disso também aqui. Tá? Lembrei de João. Bom, tem outro livro que é bem legal também. Eu falo de um livro, vou lembrando de 3, né? Que é também sobre coisas subliminares, mas relacionados à neurociência da felicidade, que é O Cérebro de Buda. Também é uma ótima opção para a gente colocar aqui. Tá? Então, este livro, né, Subliminar, é sobre os efeitos subliminares nesse sentido mais amplo, sobre os processos da parte inconsciente da mente e como eles nos influenciam. Para entender verdadeiramente a experiência humana, precisamos compreender tanto o nosso consciente quanto o nosso inconsciente e como os dois interagem. Nosso cérebro subliminar é invisível para nós, porém influencia nossa experiência consciente do mundo de um modo fundamental. Influencia a maneira como nós vemos, como nos vemos, a maneira como vemos os outros, o significado que atribuímos aos eventos da nossa vida cotidiana, nossa capacidade de fazer julgamentos rápidos, de tomar decisões, né? E aquelas decisões que às vezes significam diferença entre vida e morte, né? Ações que adotamos como resultado de todas essas experiências instintivas. Tá? E muito mais coisa a gente vai ver aí que é feito de forma inconsciente, tá? E tem coisa aí que ocorre de forma inconsciente, que é para ficar de forma inconsciente mesmo. Tá? Nós não temos uma capacidade neural grande para que tudo fosse consciente. Né? Não é possível isso. Pelo menos até agora. Né? E até onde eu sei. Seguindo aqui. Embora os aspectos inconscientes do comportamento humano tenham sido investigados por Jung, Freud e muitos outros no século XX, né, muita coisa começou com o Freud mesmo, tá? Freud, Jung, depois veio Jung, acho que Adler, se não me engano,
Teve Reich também ali, que seguiu de Freud. Tá? Os métodos que eles empregaram, que era a introspecção, observação do comportamento aparente, estudo de pessoas com deficiências cerebrais, implantes de eletrodos no cérebro, tá? Esses métodos propiciaram apenas um conhecimento difuso e indireto. Enquanto isso, mesmo com todas essas investigações, as verdadeiras origens do comportamento humano continuaram obscuras. Hoje as coisas são diferentes. Novas e sofisticadas tecnologias revolucionaram nosso entendimento da parte do cérebro que funciona num nível abaixo da consciência, o que eu estou chamando aqui de mundo subliminar. Essas tecnologias tornaram possível, pela primeira vez na história da humanidade, uma verdadeira ciência do inconsciente. Essa nova ciência é o tema deste livro. Tá? Então, o tema deste livro é o funcionamento de tudo que está abaixo da linha da consciência. Tá? Por vias, né, diferentes daquelas adotadas ali por Freud, Jung e seus continuadores. Tá? Então, interessante, né, ter esse outro ponto de vista, né, um ponto de vista que foi clínico, digamos, né, de observação, de investigação, né, até ali como é que estudo de pessoas com deficiências e implantes de eletrodos, várias coisas assim. E agora, né, o autor traz um outro ponto de vista aqui, que é um ponto de vista com essas novas tecnologias que surgiram. Né? Antes do século XX, a física descrevia com muito sucesso o mundo material tal como o percebemos pela experiência humana cotidiana. As pessoas notaram que o que subia costumava cair, e afinal conseguiram medir com que velocidade ocorriam essa ida e volta. Em 1687, Isaac Newton expôs seu trabalho a respeito da compreensão da realidade do dia a dia sobre a forma matemática no livro Principia Mathematica, que em latim quer dizer princípios matemáticos. Na verdade o nome é mais completo, né? É Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, quer dizer princípios matemáticos da filosofia natural. As leis formuladas por Newton eram tão poderosas que foram usadas para calcular com precisão as órbitas da Lua e de planetas distantes. Tá? Eu não lembro um texto que tem, né, das minhas épocas lá da matemática, mas essa relação entre Newton tinha Newton foi, digamos, o que a gente chama o fundador do cálculo matemático, de várias coisas, né, da física, super importante, né, mas quem muito desenvolveu o que ele fez foi Leibniz, que veio depois. Tá? E teve várias intrigas ali entre Newton e Leibniz. Tá? Newton era um grande gênio, né, mas não era tão genial nas questões interpessoais com algumas pessoas aí. Tá? Eu vou ver se eu lembro qual era esse texto que falava sobre essa relação dos dois aí, que é bem, bem interessante também de se conhecer. Tá? Mas, por volta de 1900, esse ponto de vista límpido e confortável foi abalado. Os cientistas descobriram que, subjacente à imagem cotidiana de Newton, existe uma realidade diferente, uma verdade mais profunda, que agora chamamos de teoria quântica e teoria da relatividade. Tá? Então, ao longo da história ali, da ciência, da física, surgem outras teorias aí, né, para lidar com algumas questões que as técnicas de Newton não lidavam. Tá? Então nós temos aí que surge a relatividade restrita, a relatividade geral, tá? Que funciona para planetas, coisas muito grandes, coisas muito rápidas. Tá? E não são ainda, até onde eu sei também, tá? Faz tempo que eu não estou tão envolvido com isso, assim, não está ainda unificado, né, com as teorias de Newton. Então, Newton funciona para um lugar, a relatividade funciona para outro, e elas não têm uma conexão ainda. Tá? E também a teoria quântica, né, da física quântica, tá? Que é super complexa, tá?
Tem um livro chamado Alice no País do Quantum, que é o livro mais tranquilo até agora que eu conheci para entender um pouquinho disso aí. Tá? Mas também é uma teoria que não... A teoria quântica é do mundo muito pequeno. Tá? É uma teoria que, até onde eu sei, da física quântica, não é compatível com a nossa... com o mundo do nosso dia a dia. Tá? Então não vou entrar em detalhes com isso porque não conheço muito mais que isso. Tá? Então, os cientistas formulam teorias acerca do mundo físico. Nós todos, como seres sociais, também formulamos teorias pessoais a respeito do nosso mundo social. Essas teorias fazem parte da aventura de participar da sociedade humana. Levam-nos a interpretar o comportamento dos outros, a antever suas ações, tentar prever como conseguir o que desejamos deles e decidir, em última análise, como nos sentimos em relação a eles. Será que podemos confiar neles, nos outros, quanto a questões de dinheiro, saúde, carreira, filhos, ao nosso coração? Né? Assim como no mundo físico, também no universo social há uma realidade muito diversa, subjacente àquela que ingenuamente percebemos. Então ele diz aqui que ele vai abordar também nesse texto, né, que é o inconsciente coletivo, né, abaixo do nível, né, no nosso social consciente do dia a dia, tem também todo um mundo por baixo disso que funciona, que a gente não percebe. Tá? Algumas coisas ele vai abordar nesse livro também. Tá? A revolução na física ocorreu quando, na virada do século XIX para o século XX, novas tecnologias expuseram o comportamento exótico dos átomos e das novas partículas subatômicas então descobertas, como os fótons e os elétrons. De modo análogo, as novas tecnologias da neurociência hoje possibilitam que os cientistas exponham uma realidade mental mais profunda, que esteve escondida durante toda a história prévia da humanidade. Tá? Ele quer dizer também que a ciência funciona assim. Tá? Até certos momentos existe isso. Tá? Conforme vai se avançando, teorias vão se ajustando, né? Algumas vão se ajustando, outras vão ficando num certo limite de funcionamento, né? Como assim a teoria de Newton funciona para o nosso mundo do dia a dia, mas não funciona para o mundo do muito rápido, do mundo pequeno. E essas coisas ainda não se conversam muito. Tá? Assim também com as outras coisas, né? Com o conhecimento da mente. Ali começou com Freud, começou com Jung, estudando o comportamento humano, né? E hoje tem coisas mais modernas que surgiram, né, que é natural, para entender mais profundamente o que eles começaram. Né? Então é legal se entender essa história de onde começou. Né? Isso é para quem gosta daí de psicanálise, Freud, Jung, as coisas, mas tentar olhar também não é só de um ponto de vista, também do ponto de vista do que existe hoje. Tá? Nunca deixar os antigos de lado, tá? Mas usar também o que é atual. Tá? Então aqui ele começa também. A ciência da mente foi reformulada por uma nova tecnologia específica, surgida nos anos 1990. Chama-se ressonância magnética funcional, ou fMRI, da sigla em inglês para Functional Magnetic Resonance Image. Tá? A ressonância magnética funcional está relacionada à ressonância magnética normal, usada pelos médicos, só que mapeia a atividade de diferentes estruturas do cérebro, ao detectar o fluxo de sangue que aumenta e diminui muito levemente com a variação da atividade. Nos dias atuais, tá? Lembrando, esse texto foi escrito em 2013, se não me engano, então dias atuais era 2013, tá? Já passou 10 anos, então, das coisas que ele está trazendo aqui. Então olha quanta coisa pode ter acontecido aí também. Tá? Em relação ao avanço dessa tecnologia. Tá? Nos dias atuais, a ressonância magnética funcional proporciona imagens em 3 dimensões do funcionamento do cérebro, no interior e no exterior, mapeando com uma resolução de cerca de 1 milímetro o nível de atividade geral. Tá? Que provavelmente já está menor que 1 milímetro, até se for o caso, ou com outras novidades que eu desconheço. Tá? Mas 1 milímetro é bem pequeno, né? Então imagina, consegue mapear
toda a estrutura do teu cérebro de milímetro a milímetro. Tá? Então você consegue avaliar mínimas alterações ali, entender as áreas e coisas. Tá? Então foi um avanço muito grande. Tá? Para você ter uma ideia do que uma ressonância magnética funcional pode fazer, considere o seguinte. Tá? Os cientistas podem agora usar os dados colhidos do seu cérebro para reconstruir uma imagem do que você estava vendo. Tá? É isso mesmo. Isso no início, tá? 10 anos atrás, mais ou menos. Tá? 10, 11 anos atrás, né? 2013 por ali, tá? Que ele está escrevendo isso. Tá? Então, ó, é possível usar os dados colhidos do seu cérebro para reconstruir uma imagem do que você estava vendo. Tá? Então, é muito interessante. No livro dele ele apresenta figuras. Tá? A ideia é que tinham pessoas, né? Eles estavam olhando para uma imagem. Tá? E baseado na atividade cerebral e num grande banco de dados, né? O computador, né, fazia a reconstrução da imagem com base no que a pessoa estava vendo e nas atividades do cérebro. Tá? É impressionante não a exatidão, mas a visão geral que corresponde ao que a pessoa estava vendo. Né? Ele mostra alguns exemplos de uma pessoa olhando como se fosse um prédio e uma rua. Né? Estava olhando para uma imagem do prédio e uma rua. Baseado nas atividades cerebrais coletadas pela ressonância magnética funcional, feito um escaneamento, digamos, com um banco de dados lá de várias imagens e outra coisa, o computador gerou uma imagem de um prédio com uma rua. Exatamente igual? Não. Mas o prédio estava na esquerda, surgiu o prédio na esquerda. A rua estava à frente e surgiu a rua à frente. Baseado só no que a pessoa estava vendo nas atividades, resgatando o que estava acontecendo no cérebro dela. Tá? Ele apresenta umas 3 aqui, daí tinha 2 pessoas andando por uma rua com prédios em volta. Né? A pessoa estava vendo isso. O computador conseguiu, através da atividade cerebral, mostrar várias pessoas andando numa rua. Né? Várias pessoas em cima de um palco. Surgiu várias pessoas em cima de um outro palco, mas diferente, mas assim, pessoas, a forma geral é muito parecida. Tá? Imagina que isso digamos, no começo das pesquisas, né? Imagina o que pode ser feito. Tá? E eu me surpreendo isso aqui, né? Imagina se pegar liga uns equipamentos no teu cérebro, baseado no que você está vendo, você consegue reconstituir aquilo que você está vendo. Né? Então, de algum modo, aquilo que você está pensando também, né, sabe, pode ser resgatado ali através disso. Tá? Então tinha assim, em cada um dos casos, né, tinha uma imagem na esquerda, é a real, que havia um sujeito observando. E uma imagem da direita, né, para quem olhar o livro, é uma reconstrução feita por computador. Tá? A reconstrução foi criada a partir de leituras eletromagnéticas da ressonância magnética funcional da atividade cerebral, sem qualquer referência à verdadeira imagem observada. Tá? Isso foi realizado combinando dados de áreas do cérebro que respondem a regiões específicas do campo visual de uma pessoa aos dados de outras partes do cérebro que respondem a diferentes temas. Depois, um computador fez uma seleção entre um banco de dados de 6 milhões de imagens e escolheu a que melhor correspondia a essas leituras. Tá? Que hoje em dia você consegue um banco de dados talvez muito maior, até com as inteligências artificiais aí que a gente consegue construir imagens através de textos e imagino que em conjunto com uma ressonância magnética funcional a gente consiga recriar aí com as questões do cérebro, né? Eu acho que essas coisas são tão pouco divulgadas por aí, né? Devia ser muito mais divulgado. Essa é uma opinião bem pessoal minha, né? Eu conheci isso aqui através do livro. Eu acho fascinante isso aqui, sabe? Confesso que esse livro eu já li algumas vezes, assim. Cada vez que eu leio isso eu fico impressionado. Me impressiona o quanto dessas coisas é pouco divulgado. Você sabia disso, por exemplo? Não. E provavelmente a maioria das pessoas não tem acesso a isso, não sabe disso. Né?
Então, cadê os estudos de neurociência nas escolas aí, né? Podia aprender neurociência em vez de um monte de coisa. Né? Eu mesmo, como sendo matemático, tiro algumas aulas de matemática, coloco umas aulas de neurociência que funciona melhor aí. Tá? Se você ficou bravo comigo, lembre-se, é reflexão pessoal, é minha opinião a respeito disso aí, tá? Minhas reflexões. Tá? Mas eu fico fascinado, eu acho isso aqui incrível. Tá? O resultado de aplicações como essa é uma transformação tão radical quanto a da revolução quântica. Então ele fez uma comparação antes, né? Quando surgiu a relatividade foi uma revolução, quando surgiu a teoria quântica da física foi uma revolução muito grande. Quando surgiu essa questão da neurociência através do estudo da ressonância magnética funcional, foi uma revolução imensa também. Tá? Foi uma nova compreensão de como o cérebro funciona e do que somos como seres humanos. Então essa revolução tem um nome, né, que pelo menos gerou um certo campo que é chamado de neurociência. Tá? Então aqui ele está falando levemente aí como surgiu a neurociência. Tá? E o primeiro congresso oficial dedicado a esse campo, dedicado à neurociência, teve lugar em abril de 2001. Tá? Então 2001 para agora, 20 e poucos anos, é bastante tempo? É, dado a aceleração que a gente vive tecnológica, né? Mas em termos de história pode ser uma fração de milésimo de segundo, né? Porque é muito pouco tempo. Tá? Então tem muita coisa ainda para ser explorada pela neurociência. Tá? Jung acreditava que, para aprender sobre a experiência humana, era importante estudar os sonhos e as mitologias. A história é o relato de eventos que se desenrolam na civilização, mas sonhos e mitos são expressões do coração humano. Os temas e arquétipos de nossos sonhos e mitos, observou Jung, transcendem o tempo e a cultura. Surgem a partir de instintos inconscientes que governam nosso comportamento muito antes de serem recobertos e obscurecidos, e, portanto, nos ensinam o significado de ser humano no nível mais profundo. Hoje, quando montamos as peças de como o cérebro funciona, somos capazes de estudar diretamente os instintos humanos e observar suas origens fisiológicas no cérebro. Ao descobrir o funcionamento do inconsciente, podemos entender melhor como nos relacionamos com outras espécies e o que nos torna especificamente seres humanos. Os capítulos a seguir são uma pesquisa sobre a nossa herança evolutiva, sobre forças exóticas e surpreendentes que atuam abaixo da superfície da nossa mente, e o impacto desses instintos inconscientes no que em geral se considera um comportamento racional e voluntário. Impacto muito mais forte do que acreditávamos. Então isso que é interessante, né? Vamos falar sobre o impacto desses instintos inconscientes do inconsciente no que em geral se considera um comportamento racional e voluntário. Tá? Então, isso é uma coisa que vem desde até nas observações de Freud, coisa, né? O inconsciente atua muito mais do que o nosso consciente, mas muito mesmo. Tá? Só que em Freud ele era mais, vamos dizer assim, agressivo, né? Mais, como é que eu vou dizer, mais um monstro quase, né? O inconsciente, né? Então a gente vai ver que evolutivamente aí ele não é tão malvado assim, é uma questão de sobrevivência da nossa espécie também, tá? Então o que nos tornou evolutivamente seres humanos depende desse jogo consciente e inconsciente, tá? Mas que ele domina praticamente 90% aí da nossa vida é funcionamento inconsciente, tá? E isso aqui me lembra, eu lembrei também, até deixei anotado aqui, depois eu vou colocar no Instagram como recomendação também. É em inglês, eu não sei se atualmente está com legendas em português, né? Porque faz 13 anos que tá no YouTube. É uma série de aulas de um professor Sapolsky, tá? Da Universidade de Stanford. Tá? Ele fala sobre comportamento humano biológico, alguma coisa assim a tradução. Tá? É muito interessante porque ele fala de comportamento evolutivo, tá? Que muito do nosso comportamento é evolutivo.
vem de gerações e de gerações e gerações e gerações e muitas gerações. Tá? Pensa ancestrais assim, muitos para lá. Tá? E é o nosso comportamento, ele é evolutivo. Muita coisa aí inconsciente é evolutivo. Tá? A gente vai ver uma das coisas que eu vou trazer, acho que se não na próxima quinta, na outra, o funcionamento da nossa memória, por exemplo, é super interessante e importante da gente conhecer, pelo menos uma parte disso, tá? Então eu me lembrei isso, que é um conjunto de aulas super interessantes, assim, tá? Que fala sobre, então, comportamento biológico, comportamento humano biológico, fala muito sobre a questão evolutiva, tá? Uma coisa que eu lembrei aqui desse texto, quando ele fala desse comportamento racional e voluntário, né? Então a gente acha que é muito racional, né? A gente sabe o que está fazendo, né? Praticamente a gente nunca sabe, tá? Até tinha um vídeo no Insta hoje, no Reels, que eu não lembro de quem, na verdade. A gente, na verdade, nunca sabe o que está fazendo, tá? Racionalmente. A gente tenta pensar racionalmente, né? Até o Mlodinov fala numa das entrevistas e num dos textos que diz que você não consegue separar razão e emoção, nunca. Ah, então vamos deixar a emoção de lado para decidir mais racionalmente. Você não consegue fazer isso. Tá? Elas sempre funcionam juntas. Tá? Mesmo que de uma forma descompensada, tá? Mas elas sempre funcionam juntas. Tá? Então, seguindo aqui, se você quer entender o mundo social, você quer mesmo entender a si mesmo e aos outros, e além disso deseja ser capaz de superar muitos obstáculos que o impedem de viver uma vida plena e rica, você precisa entender a influência do mundo subliminar que se esconde em cada um de nós. Tá? E é uma coisa que tem bastante atualmente, né? Se você fala do inconsciente, que todas as suas crenças limitantes do inconsciente que determinam sua vida, e muitos textos, né, e falas nesse sentido, tá? Não vamos entrar nisso aqui, tá? A questão é entender o inconsciente, que vocês até vão ver que essa questão de, às vezes, é muito fácil, eu mudo meu inconsciente, minha vida inteira muda, como se fosse um milagre, não é tão simples assim, tá? Tem muitas coisas e muitas coisas mais envolvidas, tá? Do que você reprogramar algumas poucas crenças na sua cabeça, tá? Aí fica a dica também para vocês lerem e estudarem o livro O Andar do Bêbado, tá? Que ele fala sobre o acaso, tá? É sensacional aquilo, tá? Você pode dizer, mas o acaso não existe. Talvez exista. Talvez o que existe é o acaso e não o determinismo. Quem disse, né, que o acaso não existe? É uma pergunta que fica aí no ar. Tá? Ou seja, a pergunta fica no mundo subliminar nosso. Né? Quem disse que o acaso não existe? Tá? Mas então é isso por hoje. Tá? Eu queria colocar essa introdução para vocês. Espero que vocês tenham motivado vocês a assistir essa leitura e reflexões da mesma forma que eu estou animado com esse texto aqui. Tá? Eu já falei, já repito, eu acho ele sensacional, esse autor, e o que ele escreve, como ele escreve, tudo. Tá? Então, se tivesse que não colocar um livro como um dos meus, na lista dos tops, assim, eu colocaria esse autor, tá? Que eu acho ele maravilhoso. Tá? Então é isso, ficamos por aqui. Próxima semana continuamos provavelmente falando um pouco sobre os nossos sentidos, depois sobre a memória na outra semana, e na outra semana, né, sobre alguma coisa do nosso mundo social. Tá? Eu dando spoilers de novo, tá? Quem já me acompanha o tempo, eu já digo, às vezes eu falo mais spoiler do que a própria coisa que eu me programo para falar. Tá? Mas é isso então. Tenham uma boa noite e nos encontramos em breve.